Audrey Catherine Ruston Hepburn, mais conhecida como Audrey Hepburn, nasceu em Bruxelas, na Bélgica, no dia 4 de maio de 1929. Regida pelo signo de Touro, a Audrey havia uma essência voltada para os prazeres da vida, ou seja, para os relacionamentos, para a beleza, para as artes. Bom, então vamos começar observando o nodo norte de Audrey. Antes de tudo, o nodo norte é aquilo que a gente precisa desenvolver ao longo da vida, né? O nodo norte ele também é conhecido como a nossa missão de vida. Então, dependendo da casa em que se encontra, do signo em que se encontra, é ali que você precisará focar ou que a vida mesmo pegará esse trabalho para te redirecionar para aquela área da vida, para aquelas características que você vai precisar afrontar para precisar desenvolver aquilo, tá? Então, o nodo norte da Audrey está na casa 2, que é a casa que fala dos valores, tanto valores financeiro mesmo, o valor que você recebe através do seu próprio trabalho, mas também valores éticos, valores morais, tá? E estando ali na casa 2, indica que a Audrey, ela se redirecionaria para aquela direção, tá? Então, é como se a vida estivesse puxando ela a ter que aprender a criar os seus próprios valores, a poder também se sentir segura financeiramente, tá? Então também está em Touro, né? No signo de Touro. Então isso quer dizer que ela precisará se voltar realmente para a matéria, né? Porque o Touro rege também a casa 2, então é o regente natural da casa 2. Então tá ali muito sincronizado aquilo que ela precisará desenvolver, né? Então a vida iria puxando ela a ter que valorizar a matéria, a ter que aprender a trabalhar para poder ter a sua segurança financeira, né? Valorizar também as artes, as belezas, se voltando para a matéria, né? Para o aqui e para o agora. E é realmente isso que aconteceu na vida de Audrey, tanto que esse era um dos maiores sonhos dela, aliás, era o maior sonho dela, né? Segundo o próprio filho dela, que disse, né? A minha mãe sonhava em ter uma casa, né? Tá ali com os filhos dela e ter realmente aquela coisa de cuidar da casa, de fazer a comida, sabe? De estar ali sentindo, né? Como é ter uma casa, como é cuidar de uma casa, como é cuidar de uma família, né? Ao mesmo tempo tendo ali do bom e do melhor. Isso é muito Touro. E a Audrey também havia o nodo norte em conjunção com o planeta Júpiter. O planeta Júpiter é conhecido como o grande planeta benéfico, pois onde ele está no mapa, ele indica a sua fortuna, onde você tem sorte no mapa, né? Porque ele, em geral, acaba trazendo fortuna para a pessoa, acaba trazendo otimismo para a pessoa naquela área. E fazendo essa conjunção com o nodo norte, indica que a Audrey era uma pessoa expansiva naturalmente, uma pessoa alegre, uma pessoa otimista, tá? E além de que também esse Júpiter ali na casa 2 em Touro, né, indica uma vontade muito maior para as artes, tá? Então ela já tem ali o nodo norte, o que já levaria ela, né, a ter essa vontade para as artes no geral, porém com Júpiter acaba expandindo muito mais essa vontade de andar por esse caminho, de escolher as artes, de escolher o que é belo, né? Então, realmente foi isso também que aconteceu na vida dela, né? Já que ela era super apaixonada pela dança, né? E depois da dança, que ela realmente entrou em uma escola, ela começou a estudar dança realmente, mas não dando certo por questões físicas realmente, ela passou pro teatro, né? Aí anos depois ela passou pro cinema. E ainda a Audrey havia o Sol ali, né, fazendo uma conjunção com o planeta Júpiter. O Sol, gente, ele não é só o nosso signo solar, né? Ele não fala só da nossa essência, como eu disse no começo. Ele fala também da nossa identidade maior. Ele fala também do nosso ego, tá? Então, você quer saber do seu ego, então é só você procurar
onde está o seu sol, em qual casa, né? Então, por exemplo, estando em Touro, o ego dela, né, era muito voltado para a matéria, era muito voltado talvez até para o físico, tá? Aí na casa 2 também o financeiro fazia muito parte do ego dela, tá? Mas como tem ali o Júpiter, né, que é o planeta que traz boas fortunas, então mostra que ela era muito expansiva, mas que ao mesmo tempo ela aceitava o ego dela, tá? Ela aceitava, ela era muito tranquila com o ego dela, tá? Porque todos nós temos o ego, né? Porém, alguns, sabe, usam demais, alguns usam de menos, alguns pensam que o ego é muito ruim, mas o ego é necessário de uma certa dose na nossa vida, né? Mas a Audrey, ela sabia muito bem gestir esse ego, tá? E ela aceitava esse ego muito bem também, né? Ela não se incomodava com o ego dela. E algo interessante também desse Sol com o Júpiter é que quando está ali na casa 2 pode indicar também fortuna com as metas, principalmente metas financeiras, tá? Então se ela tem alguma meta financeira, né, porque o ego ali, né, junto com Júpiter, pode trazer também uma facilidade, né? E é uma questão até de ego, é uma questão até de princípio, você bater as suas metas, né, financeiras ali, porque está na casa 2, né? Então, traz facilidade, porque o Júpiter tá ali. Então, provavelmente ela tinha, assim, muita facilidade de ganhar dinheiro. E ela, a um certo ponto da vida dela, ela entendeu isso, tá? E como o Júpiter também é um planeta que fala da justiça, né, que está ali na casa 2, né? Então ela tinha um senso de justiça muito grande, até porque, gente, para quem já pesquisou sobre a vida de Audrey, ela viveu completamente a Segunda Guerra Mundial, né? Então ela sofreu muito porque ela era da Bélgica, ela teve que se mudar, ela passou fome real. Então, depois que ela começou a ter fama e depois que ela começou a ganhar dinheiro e ela entendeu que ela poderia usar o nome dela para poder ajudar outras pessoas, outras crianças que também passavam fome, né? Ela começou a usar realmente. E aí ela criou a fundação, né? Uma fundação onde ajudava crianças que realmente passavam fome e em vários países, né? Acabando chamando a atenção da mídia, chamando a atenção de outras pessoas, porque ela realmente se comoveu, né? Por causa do Júpiter ali, trazendo um senso de justiça, né? Então é muito legal porque ela acabou ajudando muita gente, alguns países como Senegal, Tailândia, dentre outros. E o signo de Touro, gente, também mandava na casa 3 de Audrey, tá? Então, a casa 3, que é regida naturalmente pelo signo de Gêmeos, né? Então, isso significa que é uma casa que fala da comunicação, é uma casa também que fala de parentes, irmãos, primos, pequenas viagens, tá? Mas de início é uma casa que fala da comunicação, em como você se comunica. Então, o Touro ali indica que ela tinha uma comunicação muito orientada e muito prática também. Mas ainda na sua casa 3, a Audrey também havia o planeta Mercúrio, tá? Ali no início do signo de Gêmeos. O Mercúrio é o planeta que rege o signo de Gêmeos, tá? Então eles falam das mesmas coisas, né? É mega intelectual, é um signo e um planeta também da comunicação, tá? Então, por mais que a Audrey havia um intelecto bem prático e orientado, porque até então o Touro é o dono da sua casa 3, né? Que é a casa da sua comunicação, ela ainda assim gostava de muitos assuntos, ela se interessava por muitos assuntos, ela gostava de se comunicar com as pessoas, tá? Então provavelmente ela era o tipo de pessoa que gostava de estudar, tá? E gostava de entender exatamente aquilo que ela estava falando, os assuntos que ela se interessava. Ela realmente era bastante orientada para aquilo que ela sentia curiosidade, né? Porque o Mercúrio ali traz bastante curiosidade. E, gente, algo que também aconteceu na vida de Audrey é porque ela era uma poliglota, né? Excelentíssima, por sinal. Ela, além de falar o inglês, que era também a sua língua mãe, ela aprendeu a falar holandês, né, por questão de sobrevivência, porque ela mudou para a Holanda na Segunda Guerra Mundial e daí ela teve que aprender a falar o holandês para não ser pega, né, e morta, consequentemente. Mas daí ela começou a pegar gosto em aprender outras línguas, né? Foi daí então que ela aprendeu também o flamingo,
o espanhol, o italiano e o francês. E agora a gente vai passar para o ascendente de Audrey, que está no signo de Aquário, né? Que é o signo altamente revolucionário, independente. E o ascendente, gente, é como as pessoas se mostram, tá? É a sua capinha, né? Como as pessoas te veem de início, tá? É como o que você passa de início, tá? É isso que o ascendente fala. E estando em Aquário, mostra que a Audrey era uma pessoa diferente, tá? Era uma pessoa, provavelmente nos lugares em que ela ia, ela era olhada por ser uma pessoa diferente, tá? Mas por estar ali no signo de Aquário, também mostra que ela provavelmente era uma pessoa mega amigável, tá? Que ela não tinha essa de ter discriminar as pessoas, tá? Ela era meio que do povo. Se ela se comunicava com você, era igual com você, igual com fulano, igual com cicrano e assim por diante. E a Audrey também havia ali no seu ascendente a lua em peixes, tá? Que está ali interceptado no seu ascendente. Então, quando tem um signo interceptado, um planeta interceptado, a gente precisa entender que aquela função daquele signo, aquelas características daquele signo, aquela função daquele planeta, não vai ser demonstrado assim facilmente, tá? Naquela área em que se encontra. Então é preciso olhar outras formas para poder ver como que aquilo pode se manifestar, tá? Então, por exemplo, mesmo que esteja ali interceptado, né, como vocês veem, o signo inteiro está dentro da casa, então a casa, ela está em Aquário, tá? Mas ela termina em Áries, não termina em Peixes, tá? Então, é como se estivesse ali meio que um pouco sufocado, tá? Mas ele não está sufocado, é só que ele não se apresenta muito bem ali no ascendente, tá? Mas como tem a lua ali, facilita essa apresentação desse signo, tá? Então facilita as características do signo ser mostrado. Então, como que a gente vê isso? A gente precisa procurar o regente da lua, né? O signo regente da lua é Câncer. E o Câncer está na casa 5 da Audrey, né? Que é a casa regida naturalmente pelo Leão. Então, é a casa do palco, tá? Então, ela mostrava mais facilmente as suas emoções, né? Porque a lua fala das emoções, daquilo que a gente precisa se nutrir, e também mostrava com muita doçura, né? Ela mostrava muita mais sensibilidade quando ela estava no palco, tá? Então, quando ela estava ali atuando, mostrando, colocando a sua criatividade para fora, aí sim ela conseguia mostrar e pôr para fora as suas emoções, que não era pouca, já que está num signo das emoções, que é em Peixes. E ainda na sua casa 5, a gente observa que tem ali o planeta Plutão, né? Que é o planeta que fala das grandes transformações intensas e profundas, tá? E a casa 5, ela não é só a casa do palco, é a casa da criatividade, a casa dos crushes, dos prazeres, é a casa dos filhos também, tá? Porque a criatividade, ela é a criação, né? A criação no geral. Então, os filhos também entra nessa, porque o filho é algo que você cria, tá? Então, o filho também entra. A gente precisa tomar cuidado com quando o Plutão está ali na casa 5, tá? Porque dependendo dos aspectos que ele tá recebendo, pode acontecer de ser transformações não tão fáceis assim, né? Pode acontecer transformações assim intensas, muito profundas na sua vida, mas que não seja nada fácil, né? E como foi no caso da Audrey, né? Onde ela teve em torno de 5 abortos espontâneos em sua vida. Então, graças a isso, ela teve grandes transformações, né? Graças a esse Plutão aí mandando aspectos bem forte ali para sua casa 5. E agora passando para sua casa 7, que tem ali o planeta Netuno, tá? Ali no mapa, gente, mostra que o Netuno tá saindo no último grau da casa 6. Porém, como a casa 7 é uma casa angular, então é uma casa que tem uma força muito maior que as outras, acaba puxando
os planetas para a casa 7, tá? Então, de 10 a 15 graus, depende aí do astrólogo, né? Mas ali tá muito perto, então com certeza o Netuno ele tá regendo sim a casa 7, tá? Então, só para explicar aqui, porque no vídeo mostra que tá na casa 6, porém tendo esse aspas, né, pra gente entender que quando está numa casa angular, ou seja, a 1, a 4, a 7 e a 10, acaba puxando os planetas da casa anterior se estiver muito perto, tá? Então tá, o Netuno ali na casa 7 indica que ela se projetava no outro como uma pessoa ideal. Então, era como se ela fosse como se fosse um sonho, como se fosse uma imaginação, uma pessoa muito ideal, né? E como está também no signo de Leão, acaba meio que criando um alter ego, tá? Então, a Audrey, ela se projetava no outro, nas suas parcerias de trabalho, provavelmente, nas suas parcerias conjugais também, como alguém ideal, tá? Então isso é muito automático, tá, gente? Então não é algo que ela falou, eu vou me projetar como alguém ideal. Isso, ela acaba se projetando como alguém ideal. É a mesma coisa como o ascendente, é como você se mostra, e a casa 7 é como você se projeta no outro, é como você vê o outro. Mas o que é interessante disso, gente, é que esse ideal que ela projeta no outro também se reflete na sua casa 10, tá? Que é a casa da carreira, a casa do status. É a casa que as grandes multidões te reconhecem, tá? Então, esse ideal acaba sendo projetado também. Vocês verem que tem um aspecto positivo, tá? Entre o seu Netuno e o seu Saturno, que está ali na casa 10, tá? Então acabava projetando essa pessoa ideal, né? E realmente, gente, foi isso que aconteceu, né? Já que ela ficou muito conhecida também, principalmente pelo seu personagem da bonequinha de luxo. E ainda o seu Saturno recebia um outro aspecto positivo da sua Vênus, né? Como a gente já falou, a Vênus, o planeta do amor, da beleza, das artes, da estética, fazendo esse aspecto muito positivo com o seu Saturno, que está ali na casa 10, né? Então, indicando que a Audrey também era conhecida por ser uma mulher muito bonita. Ela tinha um tipo de beleza ideal, tá? Como a gente já falou, mas ao mesmo tempo esse ideal era muito bonito, tá? E também trazia muita elegância. A Audrey também foi muito reconhecida e é reconhecida até hoje pela sua elegância. E esse foi mais um vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês mais se surpreenderam, o que mais faz sentido pra você, ou o que não faz tanto sentido pra vocês, que assim a gente começa uma conversa, que a gente começa debatendo, porque a astrologia também é isso, né? A astrologia é a gente investigar, peraí, isso faz sentido, isso não faz sentido, então aqui tudo aberto, tá? Fica à vontade para comentar. E se você quiser também ver alguém diferente no canal, é só você comentar também, que eu tô fazendo uma listinha, quem sabe o seu será o próximo. E se por acaso você ainda não fez o seu mapa, meu amor, já tem um vídeo aqui explicando, vou deixar aqui nos cards, 5 formas de você fazer o seu mapa astral grátis aqui na internet, tá? Então não tem desculpa para não ter o seu mapa astral, ok? Recado dado. Um grande beijo!